Era uma noite sombria e nebulosa, onde as sombras dançavam sob a luz fraca da lua. Em uma pequena cidade, cercada por densas florestas, havia uma casa que se erguia imponente, mas solitária. Conhecida como a Casa Esquecida, ela tinha uma reputação sinistra entre os moradores locais, uma história sombria que ecoava nos sussurros do vento noturno. A casa era uma majestosa mansão de estilo vitoriano, mas o tempo havia deixado sua marca cruel. As janelas estavam quebradas, o jardim estava tomado por ervas daninhas e as tábuas do assoalho rangiam como um coro sinistro sempre que alguém se aventurava a entrar. Diziam as lendas que a Casa Esquecida foi construída por um homem rico, cuja família era abençoada com riqueza, mas amaldiçoada por tragédias. Contava-se que a filha mais nova, Isabela, desapareceu misteriosamente nas sombras da casa, nunca mais sendo vista. A dor corroeu a família e a casa, uma vez cheia de risos e vida, tornou-se um túmulo silencioso para seus segredos sombrios. Naquela noite, um grupo de jovens curiosos decidiu desafiar as histórias assustadoras e explorar a Casa Esquecida. Eles empurraram a pesada porta de madeira, criando um rangido macabro que ecoou pelos corredores vazios. Uma sensação de opressão pairava no ar, como se as paredes estivessem observando cada passo deles. À medida que os intrusos penetravam mais fundo na mansão, começaram a ouvir sussurros ininteligíveis e passos ecoando em corredores vazios. As sombras dançavam nas paredes, contando uma história de sofrimento e abandono. Os aposentos estavam repletos de móveis cobertos por lençóis desbotados, como espectros do passado que se recusavam a descansar. Subitamente, uma porta rangeu à distância, chamando a atenção do grupo. Eles seguiram o som até um quarto esquecido, onde uma figura pálida e enluvada estava de pé diante de um espelho antigo. Era Isabela, a filha perdida, mas seu olhar vago e seu rosto marcado pelo tempo revelavam que algo estava terrivelmente errado. "Vocês não deveriam ter vindo", sussurrou Isabela, enquanto as sombras se contorciam ao seu redor. A atmosfera tornou-se mais densa e o ar estava impregnado de desespero. O grupo tentou fugir, mas as portas se fecharam com um estrondo, aprisionando-os na Casa Esquecida. A mansão ganhou vida com murmúrios e risadas assombradas, ecoando através dos corredores vazios. A Casa Esquecida revelou seus segredos sombrios, devorando a curiosidade dos intrusos, que se tornaram parte do tormento eterno que assolava o lugar esquecido pelo tempo. E enquanto a lua lançava sua luz pálida sobre a mansão abandonada, a lenda da Casa Esquecida continuou a ecoar nas noites intermináveis, atraindo aqueles corajosos o suficiente para desafiar seu destino aterrador. A boneca amaldiçoada. Numa cidade pequena e tranquila, havia uma loja de antiguidades escondida nas sombras. Entre os objetos empoeirados e móveis antigos, destacava-se uma boneca de porcelana de aparência inocente. Atrás dos olhos azuis e cabelos de seda, no entanto, havia uma energia inquietante que só os mais sensíveis podiam sentir. A boneca fora trazida para a loja por uma senhora idosa que alegava que a boneca era um presente de sua avó. Dizia-se que essa boneca, conhecida como Heloise, carregava uma maldição ancestral que trazia desgraça a todos que ousavam possuí-la. Os olhos que a encaravam pareciam ter uma tristeza profunda e uma malícia oculta. Um jovem casal, Sarah e Michael, encantados pela estética vintage da loja, decidiram comprar a boneca. A senhora idosa advertiu-os sobre a maldição, mas o casal riu da ideia de uma boneca trazer azar. Eles levaram Heloise para casa, sem perceber que desencadearam uma série de eventos aterrorizantes.
Nas primeiras noites, a boneca permanecia quieta em um canto do quarto, observando silenciosamente. Mas, à medida que o tempo passava, a atmosfera na casa começou a mudar. Sussurros inaudíveis preenchiam o ar e sombras dançavam nas paredes à luz da lua. Sarah começou a ter pesadelos vívidos com a boneca. Heloise parecia ganhar vida em seus sonhos, murmurando segredos sombrios e prometendo malevolência. Michael, inicialmente cético, começou a notar mudanças sutis no ambiente da casa. Objetos se moviam inexplicavelmente e uma sensação de presença sinistra acompanhava-os onde quer que fossem. À medida que a tensão crescia, o relacionamento de Sarah e Michael começou a desmoronar. Brigas se tornaram frequentes, alimentadas por uma influência invisível que se infiltrava em suas mentes. Heloise, no entanto, permanecia impassível em seu canto, assistindo à destruição que ela parecia orquestrar. Certa noite, Sarah, consumida pelo medo e paranoia, decidiu se livrar da boneca. Ela a embalou com cuidado e a levou para fora da casa, depositando-a em um antigo poço abandonado nos arredores da cidade. Acreditando que se livrar da boneca resolveria seus problemas, Sarah voltou para casa com um suspiro de alívio. Entretanto, na manhã seguinte, quando acordaram, a boneca estava de volta, sentada na mesa da cozinha como se nada tivesse acontecido. O terror se instalou quando Sarah e Michael perceberam que a maldição de Heloise não podia ser quebrada. A boneca amaldiçoada continuava a atormentá-los, transformando o que antes era um lar feliz em um cenário de pesadelo. A história da boneca amaldiçoada espalhou-se rapidamente pela cidade e a loja de antiguidades desapareceu misteriosamente, como se nunca tivesse existido. Sarah e Michael, encurralados em sua própria casa, tornaram-se prisioneiros de Heloise, uma boneca que transcendia o tempo e o espaço, alimentando-se da angústia de seus indefesos proprietários. A lenda da boneca amaldiçoada persistiu, assombrando a cidade e advertindo aqueles que ousavam brincar com objetos antigos e seus segredos obscuros. A estrada deserta. Na noite mais sombria do ano, quando a lua se escondia por trás de nuvens espessas, um grupo de amigos decidiu desafiar o destino e percorrer a temida estrada deserta. Os rumores sobre essa estrada ecoavam nas histórias locais, sussurros de encontros terríveis e visões paranormais que ninguém ousava contar em voz alta. A estrada serpenteava por uma floresta densa, onde árvores retorcidas lançavam sombras ameaçadoras. As lâmpadas dos postes ao longo da estrada piscavam intermitentemente, como se tivessem medo de iluminar os segredos macabros que a noite escondia. A atmosfera estava impregnada de um silêncio opressivo, apenas quebrado pelo rugir distante do vento. Conduzindo pela estrada deserta em sua van decrépita, os amigos sentiam um arrepio na espinha que não podiam ignorar. As histórias de aparições e sons inexplicáveis pairavam sobre eles como um presságio. Entretanto, um deles, Jake, um cético inveterado, zombava das lendas, desafiando qualquer força sobrenatural a se manifestar. À medida que avançavam, as sombras se moviam de maneiras estranhas, dançando ao longo da estrada como espectros inquietos. A atmosfera ficava mais densa e a visibilidade diminuía, tornando difícil discernir entre a realidade e as ilusões da mente assustada. De repente, a van começou a falhar, seus faróis piscando e o motor tossindo em protesto. Enquanto tentavam desesperadamente reiniciar o veículo, uma luz fraca surgiu à distância. Era uma casa antiga e isolada, emergindo das trevas como uma visão surreal. Com hesitação, decidiram bater na porta da casa misteriosa em busca de ajuda. A porta rangeu abrindo-se lentamente, como se tivesse permanecido fechada por décadas. O interior estava imerso em uma penumbra perturbadora, com móveis cobertos por panos empoeirados e um odor de mofo impregnando o ar.
No centro da sala, uma boneca antiga repousava em uma cadeira, seus olhos de vidro parecendo seguir cada movimento dos visitantes. Jake, o cético, riu nervosamente, zombando da ideia de que uma simples boneca pudesse ser a fonte dos tormentos lendários. No entanto, à medida que seus risos ecoavam na sala silenciosa, a boneca começou a sussurrar palavras indistintas. A atmosfera se tornou eletricamente carregada e sombras se ergueram do chão, contorcendo-se como tentáculos sombrios. A casa tremeu enquanto imagens aterrorizantes se desenrolavam diante dos olhos dos amigos. Cada um enfrentava seus medos mais profundos, revelações de eventos passados e futuros sombrios que pareciam se entrelaçar com a própria essência da estrada deserta. Conscientes de que haviam despertado algo terrível, os amigos fugiram da casa apavorados, mas a estrada deserta parecia interminável, sem fim à vista. As sombras da noite cerraram-se ao redor deles, enquanto risos macabros ecoavam pelas árvores retorcidas. A estrada deserta guardava seus segredos com ferocidade, selando o destino dos intrépidos viajantes em um pesadelo sem fim. E, enquanto a lua desaparecia por trás das nuvens, a estrada continuava sua vigília, aguardando a próxima vítima corajosa o suficiente para desafiar sua maldição eterna. O espelho assombrado. Em uma antiga casa de campo, cujas paredes carcomidas guardavam segredos do passado, um espelho macabro pendurado no corredor estava prestes a revelar sua presença maligna. A casa, há muito tempo abandonada, permanecia envolta em silêncio, quebrado apenas pelos sons de tábuas rangendo sob o peso do tempo. Certo dia, uma jovem chamada Emma herdou a propriedade após a morte de um parente distante. Curiosa, ela decidiu explorar cada canto empoeirado da casa. Ao passar pelo corredor escuro, seus olhos se fixaram no antigo espelho, adornado com entalhes sinistros e uma aura de desolação. À noite, quando o vento uivava através das fendas das janelas quebradas, Emma notou algo peculiar no reflexo do espelho. Uma figura sombria, apenas um borrão na penumbra, parecia se mover por trás dela. Ignorando a sensação incômoda, atribuiu o avistamento à sua imaginação assustada. No entanto, à medida que os dias passavam, o espelho revelava mais do que apenas reflexos. Emma começou a notar detalhes perturbadores nas imagens refletidas. Sombras que não correspondiam à luz ambiente, figuras distorcidas e rostos pálidos observando-a quando ela acreditava estar sozinha. As noites tornaram-se um pesadelo. Emma acordava sobressaltada pelos sussurros frios que ecoavam do espelho. Vultos sombrios dançavam em seu reflexo, desafiando qualquer explicação racional. O espelho, uma passagem para o desconhecido, parecia possuir uma energia sinistra que transcendia a compreensão humana. Determinada a dissipar seus medos, Emma decidiu pesquisar a história da casa. Descobriu que, muitos anos atrás, um ritual obscuro havia sido realizado ali, deixando marcas sombrias impregnadas nas paredes e no próprio espelho. Uma entidade sobrenatural havia sido convocada e desde então perseguia qualquer alma incauta que se aventurasse pela casa. Agora, consciente da terrível verdade, Emma enfrentou uma escolha difícil: abandonar a casa e suas assombrações ou desvendar o mistério por trás do espelho amaldiçoado. Armada com coragem e determinação, ela iniciou um ritual de banimento para selar a entidade maligna. Enquanto as palavras de proteção ecoavam no corredor vazio, o espelho tremeu e pareceu absorver a escuridão que o envolvia. Sombras se contorceram, gemidos ecoaram, e finalmente um silêncio pesado caiu sobre a casa. O espelho, agora destituído de sua maldição, refletia apenas a imagem da jovem, sem vestígios das forças sobrenaturais que antes o assombravam.
A casa, uma vez tomada pela escuridão, tornou-se silenciosa e tranquila. Emma, embora marcada pela experiência, encontrou consolo na ideia de que havia libertado a casa do jugo de sua herança amaldiçoada. No entanto, sempre que passava pelo corredor, seu olhar hesitava sobre o espelho, ciente de que, por trás da superfície polida, permaneciam segredos antigos, à espera de serem descobertos por almas corajosas ou talvez imprudentes. O som no sótão. Em uma casa antiga, de aparência inocente, cercada por sombras que se intensificavam à noite, residia uma família que desconhecia os segredos escondidos em seu sótão. Era uma noite de tempestade, com o vento uivando entre as árvores, criando uma sinfonia assustadora. O som das folhas sendo arrastadas pelo vento ecoava como sussurros fantasmagóricos. Os membros da família, os Thompsons, tentavam ignorar as histórias da vizinhança sobre a casa ser assombrada. No entanto, conforme a tempestade se intensificava, um som inquietante começou a ecoar pelo sótão, algo mais do que os estalos naturais de uma casa antiga. Os Thompsons, curiosos e apreensivos, subiram as escadas que rangiam para investigar o misterioso som. Ao alcançarem o sótão, a escuridão era densa, penetrada apenas pela luz intermitente dos relâmpagos que cortavam o céu negro. O som, agora mais claro e distintivo, parecia uma melodia dissonante, como se algo estivesse tentando se comunicar através de notas fantasmagóricas. Ao explorar o sótão, os membros da família descobriram um velho gramofone, coberto por um lençol empoeirado. Ele começou a tocar uma música antiga, cujas notas reverberavam pelos recantos escuros, criando uma atmosfera assombrosa. Contudo, o gramofone estava parado há décadas, e não havia explicação para seu súbito funcionamento. No meio da sala, um velho espelho, ornado com entalhes intrincados, capturou a atenção da filha mais nova, Emily. Seu reflexo não estava sozinho. Sombras sinistras dançavam ao redor dela no espelho, como se fossem entidades invisíveis se manifestando na tempestade. Um arrepio percorreu a espinha dos Thompsons quando a melodia no sótão mudou para uma composição sombria, uma canção que parecia evocar os espíritos do passado. No reflexo do espelho, figuras fantasmagóricas começaram a emergir, rostos pálidos e olhares vazios que observavam a família com uma intensidade assombrosa. Desesperados, os Thompsons tentaram deixar o sótão, mas as portas rangiam como se resistissem à sua partida. A música alcançou um crescente angustiante, ecoando pelos corredores como um lamento dos mortos. Emily, hipnotizada pelo espelho, começou a murchar diante dos olhos atônitos de sua família. Seu reflexo no espelho envelhecia rapidamente, transformando-se em uma imagem cadavérica. Os outros membros da família viam seus próprios destinos refletidos nas superfícies do sótão, revelando visões terríveis de um futuro macabro. A tempestade rugia com fúria lá fora, enquanto a melodia e os lamentos dos espíritos ecoavam pela casa. Os Thompsons, presos em um pesadelo que transcendia o tempo, tornaram-se parte do som no sótão, uma harmonia sombria que continuaria a ressoar, assombrando a casa e quem ousasse explorar seus segredos macabros. A Fogueira das Almas. Havia uma pequena vila escondida no coração de uma floresta densa, onde os raios do sol mal conseguiam penetrar. Os moradores de Valência mantinham um segredo sombrio, sussurrado apenas à luz da lua. Dizia-se que, uma vez por ano, na noite do equinócio de outono, a Fogueira das Almas era acesa no centro da vila. A tradição era envolta em mistério, e aqueles que questionavam eram recebidos com olhares de medo e silêncio. Os moradores diziam que a fogueira purificava a vila, libertando as almas aprisionadas na escuridão da floresta.
mas ninguém ousava falar sobre as almas ou o que as mantinha cativas. A curiosidade, entretanto, atiçou o coração destemido de Helena, uma jovem moradora de Valência. À medida que o equinócio de outono se aproximava, sua vontade de descobrir a verdade crescia. Ela escutou os sussurros noturnos das árvores, como se a própria floresta estivesse tentando alertá-la, mas sua determinação não vacilou. Na noite marcada, a vila estava agitada. As casas permaneciam iluminadas por velas trêmulas e os moradores reuniam-se na praça central, onde a fogueira das almas seria acesa. O crepitar das chamas ecoou antes mesmo de a tocha ser acesa, como se a própria fogueira anunciasse seu despertar. Helena, oculta nas sombras, observava com olhos inquisitivos. À medida que as chamas cresciam, uma sombra espectral emergiu da escuridão da floresta. Almas, rostos pálidos e olhos vazios pairavam ao redor da fogueira como espectros à espera de redenção. Um sussurro ancestral se espalhou pela vila, ecoando nos corações dos moradores. A fogueira consumia não apenas madeira, mas memórias, arrependimentos e segredos sombrios. Os rostos das almas refletiam sofrimento, enquanto as chamas pareciam extrair as histórias de suas vidas passadas. Helena, hipnotizada pelo espetáculo sobrenatural, percebeu que algo estava errado. As almas não encontravam alívio, ao contrário, pareciam condenadas a um ciclo interminável de tormento. O que começou como um ritual de purificação transformou-se em uma dança macabra de sofrimento eterno. As sombras da floresta cerraram-se ao redor de Helena quando ela tentou recuar. O sussurro da árvores transformou-se em um grito angustiante, alertando-a de que sua presença não passaria despercebida. A vila, mergulhada na tradição sombria, não toleraria intrusos. À medida que as chamas devoravam as histórias das almas, uma voz ancestral sussurrou nos ouvidos de Helena, alertando-a sobre o preço da verdade. Ela tentou fugir, mas a vila, alimentada pelo poder da fogueira das almas, não permitiria que seus segredos fossem revelados. Helena tornou-se mais uma sombra entre as árvores, uma alma perdida na escuridão da floresta, enquanto a fogueira das almas continuava a queimar, alimentando-se do sofrimento de gerações passadas e presentes, lançando uma luz sinistra sobre Valência durante cada equinócio de outono.